professora Milena, ela é psicóloga, mestre e doutora em educação, uma profissional, assim, muito qualificada, a qual eu tenho muita gratidão, professora, pela sua vida. Quando eu tive a oportunidade de conhecê-la na faculdade, eu tive o privilégio, assim, de mudar muitos conceitos enraizados que eu acreditava fielmente que era aquilo que era correto, e a senhora sabe um pouquinho da minha história, né? Então, por esse motivo, com muita generosidade, com muita delicadeza, gentileza, a senhora conseguiu romper essa barreira, né? Que eu tinha em relação a muitas coisas que eu acreditava ser e que, na verdade, eu estava completamente equivocada. Então, eu tenho muita gratidão pela sua vida, viu? E o objetivo dessa live hoje é a gente conversar um pouco sobre os desafios que tanto a escola quanto as nossas famílias estão enfrentando no tempo de hoje da pandemia, né? Eu faço parte de um grupo de mães, eu como mãe, faço parte do grupo de mães que o meu filho estuda, e vejo, assim, a angústia de muitos pais por não estarem conseguindo cumprir a rotina da proposta pela escola, mas também entendo que não só as famílias sofrem, a escola como instituição também sofre, porque a escola instituição, ela é composta por pessoas, né, professores, coordenadores, e existe uma pressão também muito grande por parte de todo um conjunto diante de toda essa situação. A nossa geração foi uma geração que não enfrentou, né, uma pandemia como essa. A última que nós tivemos tem mais de 100 anos, um pouco mais de 100 anos. E então a nossa geração não conhece, não viveu. Então é tudo muito novo para a gente isso. Então eu queria ouvir a senhora, queria estender esse assunto, como que a gente pode se cobrar menos, né, e desfrutar mais desse tempo, se é que podemos desfrutar desse tempo, né? Eu acredito que sim, que podemos sim desfrutar, encontrar formas mais leves de ensinar, né, de participar desse processo de ensino-aprendizagem, de contribuir com os nossos filhos e de contribuir também com a escola a qual os nossos filhos fazem parte. Então, eu queria ouvir a senhora, o que a senhora tem para nos dizer. Então, a gente... eu fiquei pensando sobre esse tema e tem tantos caminhos que a gente pode conversar sobre ele, mas, no primeiro momento, eu gostaria que todo mundo que está aqui assistindo sentisse realmente parte dessa nossa conversa e colocasse aqui nos comentários como é que está sendo para vocês vivenciar. A live é sobre os desafios. Eu quero também, além dos desafios, falar das possibilidades, das potencialidades. Como é que a gente pode fazer do limão uma limonada, só que sem pensar em receita pronta. Porque as receitas prontas são desrespeitosas. Porque a nossa vida não é um ingrediente, né? Nós não somos o mesmo ingrediente. Nós somos pessoas, mas vivemos contextos diferentes. Apesar de todos nós estarmos numa pandemia, nós não somos iguais. Nós não temos a mesma estrutura de vida. Cada um tem uma forma de lidar, de como aprendeu a lidar com os desafios cotidianos. Mesmo que a gente tivesse vivenciado uma pandemia alguns anos atrás, o contexto é outro. Há 100 anos atrás era outro contexto. Era outra forma de se relacionar com o mundo. Era outra maneira de vivenciar as expectativas dos papéis sociais. Então, a gente realmente está vivendo um momento único. E se para frente outros desafios vierem, também serão únicos. Porque serão outros contextos. Então, eu gostaria que vocês escrevessem aqui, quem está assistindo, quais são os desafios que vocês estão percebendo. E aí, eu vou lendo, você também vai lendo, e aí a gente vai fazendo um diálogo aqui. Mas, eu gostaria de começar, de aproveitar a sua fala,
em dois pontos. Primeiro, às vezes me dá a impressão que há uma pressão de ser exatamente como sempre. Isso é algo que eu estou pensando. Eu estou ficando com nós. Eu atendo em casa, minha clínica para dentro de casa. Se vocês estivessem me vendo, vocês veriam o meu espaço de trabalho aqui, que é o meu escritório, dentro da minha casa. Eu dou aula dentro de casa, mas eu não naturalizo como um home office normal, escolha minha, com o ambiente preparado para isso. Não estou. Eu estou aqui nesse espaço de trabalho, que as lives são no meu espaço de trabalho dentro de casa, mas eu estou sob a égide, medo, desconforto de outros estresses que não existiriam se fosse uma escolha de um home office. Eu não estou sofrendo a mesma pressão que seria se fosse uma escolha de um home office. Então, essa primeira coisa que a gente precisa refletir não é um simples estudo remoto. As crianças não estão dentro de casa estudando de uma maneira tranquila, como seria um EAD normal, uma escolha normal. Ah, não, agora o ensino vai ser... Não. Tem toda uma pressão externa que nos coloca frente a elementos que geram ansiedade, que geram medo, que geram frustração. E isso a gente precisa ter atenção, porque senão a gente vai se cobrar um comportamento que não faz sentido para o que a gente está vivendo. Não é apenas tirar a criança da escola, colocá-la em casa na frente do computador, agora vá, tenha o mesmo desempenho. Não vai. Ela não está podendo ver os amiguinhos. Ela não está podendo socializar da forma socializada. Ela não pode abraçar a professora. Ela não pode brincar com os brinquedos no parque que tinha da escola. Olha quantas perdas essa criança que está tendo, e falando no seu universo, que é o da educação infantil, né? Uhum. É o mais forte ainda. Ela não está aprendendo a partir de uma socialização que seria dentro do universo escolar dela. E que muitas das pessoas já conhecem, elas sabem como é isso. Toda a rotina delas de acordar, tomar o cafezinho, se arrumar, botar o uniforme delas, ir para a escola, aqui em Aracaju chama de farda, né? Botar a farda, ir para a escola, ter aqueles rituais que a escola traz. E aí vem para casa, alguns os pais buscam, outros vêm com transporte escolar. Tudo isso ela perdeu de um dia para o outro. Então, exigir que essa criança tenha o mesmo desempenho, o mesmo comportamento, não tem como. Que a gente acaba trazendo essa pressão. Da mesma forma, nós. Não tem como a gente exigir de nós mesmos o mesmo desempenho, o mesmo comportamento, a mesma tranquilidade. Não dá. Porque nós, adultos, também estamos vivenciando muitos desafios que não existiam antes da pandemia. Né? Então, o primeiro passo que eu coloco para a gente refletir é sobre essa pressão para parecer que está tudo normal. Normal no sentido de, vamos manter o que sempre foi. Não é. Como é que está sendo peso para a mulher? Como é que está sendo peso para a mãe? Né? Como é que está vivenciando o pai esse processo? Então, a primeira questão que eu trago para a gente refletir é essa relação, o quanto eu estou me cobrando e o quanto eu estou cobrando do meu filho e da minha filha. O que eu estou me cobrando e o que eu estou cobrando do meu filho e da minha filha. Dito isso, tem uma mensagenzinha que eu vou ler. Dito isso, como eu lido com a mudança? Perguntem isso. Como vocês lidam com a mudança? Vocês conseguem me ouvir? Eu não sei se tá tudo bem aqui na escuta. Eu não estou vendo vocês.
Então, assim, como é que eu lido com a mudança ao longo da minha vida? De uma forma a ver a mudança como ameaçadora, como amedrontadora, é a forma como eu vou me lidar com a mudança agora. Para mim vai ser altamente sofrido lidar com o processo de mudança necessário hoje. Mudança de rotina, mudança de estrutura, mudança de status para algumas pessoas, né? Questão, talvez alguns não puderam trabalhar mais, enfim, tiveram algumas perdas importantes que impactam, né? Como eu lido com a mudança? Então, voltem na reflexão de vocês e pensem: como eu lido com a mudança ao longo da minha vida? Como eu lidei com a mudança ao longo da minha vida? E o que eu estou trazendo desse processo para o hoje? São duas questões que estão articuladas. Querida, você pode me interromper a hora que você quiser, tá? Tá sim, professora. A Jamile, acho que, desculpa se eu estou lendo errado, viu? Porque o zoinho assim às vezes não alcança o tamanho da letra. Ela É coloca, Jamile. Jamile mesmo, né? É Tentei seguir Jamile. algumas receitas prontas e não deu certo. Não dá certo, sim. Receita pronta não cabe para vida, cabe para bolo, né? Cabe para empadão, cabe para torta, não cabe para pessoa. Quando a gente tenta copiar aquilo que não encaixa na nossa realidade, elas podem Eu, até dar um norte, porém, cada família precisa colocar seus próprios ingredientes que sejam agradáveis aos seus, que sejam respeitosos a si. E às vezes, o ingrediente respeitoso a si é baixar a expectativa com relação às atividades que chegarem da escola para casa. Tempo de tela. Tempo de tela gera alta ansiedade na gente e nas crianças. Muito tempo de tela, ou seja, né, no computador ou no celular, pode se converter em mudança de comportamento e aumento de agressividade, porque a ansiedade pode vir com o aumento da agressividade. Então, de repente, meu filho está mais ansioso, está mais agressivo, eu não sei por quê. Não só por esse ambiente que ele está vivendo, porque as crianças sentem que coisas mudaram, né? Elas não são alheias ao que acontece, mas também quanto tempo que elas estão, né, fazendo exercício em volta, uma tentativa que a gente está fazendo de parecer normal. Será que não é hora de parar um pouco e acolher os sentimentos? eu coloquei aqui, Milena, que cada ser humano é único. Logo, cada família é única também, né? Tem suas particularidades, suas especificidades. Só que muitas vezes a própria família ela não consegue se perceber assim, né? E fica encontrando modelos, procurando seguir à risca, sendo cruéis com elas mesmas, né? E isso não vai contribuir, isso vai gerar angústia, vai gerar desarmonia, né, dentro da casa, vai gerar desrespeito com ela mesma e com a própria criança. Sim, exatamente. Então, isso aí vem a minha pergunta. Eu conheço a minha família, eu me conheço, eu conheço meu filho, minha filha, meu marido, companheiro ou companheira, se tem, né? Às vezes muitas famílias são compostas por mãe solo, né? Enfim, Uhum. o que eu vejo nos sujeitos que estão perto de mim? Tem algumas pessoas que insistem em manter a criança em atividade, seguindo a risca, porque dá uma sensação para essa pessoa que as coisas não mudaram tanto. Mas mudaram. Será que não Mudaram. é a hora de olhar para si e pensar, dentro do contexto que se apresenta, o que eu posso fazer que respeite os sentimentos do meu filho, da minha filha, os meus? Quando é criança pequena, elas não sabem verbalizar o que elas sentem. A gente vê o que elas sentem no comportamento delas. Elas regridem, elas querem dormir na cama dos pais, elas ficam mais agitadas durante o dia, elas desafiam mais. E se eu não estou com os olhos abertos e vejo o comportamento mudou,
Por quê? Ora, tudo mudou. Quais foram as perdas desse sujeito tão novo e que eles não sabem falar? Tô triste. Muitos não estou triste, não conseguem. E a gente é que precisa falar. A gente talvez que precise chegar para a criança e dizer, olha, será que você está triste? Me parece que você está triste. Essa raiva, esse desafio de comportamento, na realidade pode ser medo. E o medo está na base de muitos dos nossos comportamentos. Às vezes eu faço algo meio agressivo, aí ao invés de eu rotular, ai que criança agressiva, como você é agressivo, para e pensa, será que não é medo? Muitas crianças estão com medo de perder o papai e a mamãe, o vovô e a vovó. Só que elas não falam, mãe, pai, eu tô com medo de perder o meu avô e minha avó, tô com saudade. Eles nem sabem o que é isso. A gente é que precisa dizer para elas. O que o cérebro não nomeia, ele não gerencia. Se eu não sei dizer o que eu sinto, eu vou ficar doidinha dentro de mim aqui tentando entender e o meu comportamento vai dizer isso. Então, um convite que eu faço é refletir, é olhar para dentro do seu... Ok, tenho várias ideias aqui do mundão aí de fora, das redes sociais, dos psicólogos, psicólogas. O que cabe aqui na minha família? Se meu filho, minha filha está pedindo para dormir comigo, qual o problema? Será que não está precisando de um contato? Olha quantos contatos ele deixou de ter. Aqueles abraços que dava nos amiguinhos quando chegava na escola, aquele abraço que a prof abraça bastante, né? Quanto menor, a gente tem essa cultura de abraçar e eu faço parte dessa cultura, viu? Quando eu era prof de educação infantil, como eu gostava de abraçar. De repente, de um dia para o outro não tem que ver a prof de longe quando tem um pedágio na escola, né? Aquelas brincadeiras que a escola faz. Mas ela não pode ficar e é difícil ela entender isso. Pra gente é difícil. Se fosse fácil a gente entender, não tinha tanta gente na rua sem máscara. Não tinha tanta gente, né, burlando ou negando o que está acontecendo hoje. Então, se nós adultos temos dificuldade de lidar com esses desafios, imagina a criança que não está entendendo direito o que está acontecendo. Algumas acham que estão sendo punidas. Olha para o meu Pode falar. O meu filho, Milena, ele teve uma reação bem interessante em relação a isso, que quando ele via algumas pessoas muito próximas a nós, ele baixava a vista e não expressava nada. E aí eu falei para ele, eu disse, filho, por que você não falou com tia Belinha, que é minha irmã, né, a tia dele? E aí ele falou bem assim, mãe, eu preferi não falar porque eu não posso nem abraçar ela. Então, diante de um contexto como esse, é desafiador para todos, né? E como você acabou de falar, Milena, é difícil para as crianças, né? Muito difícil. Então, cada um ela vai responder de uma forma e a gente precisa estar muito atento à forma que os nossos filhos estão respondendo a esse contexto, né? Sim, exatamente. Eu fiquei com meu coração partido, porque eu já tinha muito tempo que a gente não havia, e aí, quando a gente se encontrou, claro que não íamos se abraçar, mas a reação que ele teve foi de ficar recluso e baixar a cabeça, né? E aí, quando eu fui conversar com ele, eu entendi o porquê. Então, já que eu não posso abraçar, eu não quero, eu não posso, sabe? Agora, uma coisa assim que me chama muita atenção também, Milena, nessa fala sua, é que em relação aos sentimentos, nós pais, nós adultos, muitas das vezes não conseguimos identificar os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias emoções. Então, olhe que caminho, né, que nós precisamos fazer para romper esse desafio, né? Para fazer uma limonada diante desse contexto hoje que nós estamos enfrentando.
porque é muito mais profundo do que o que a gente possa imaginar. Não se trata apenas dessa situação específica, mas de um caminho muito longo de autoconhecimento para que a gente consiga gerenciar a nós mesmos e, a partir desse autogerenciamento, a gente conseguir disseminar um equilíbrio, né? Um equilíbrio não só das emoções, mas em todo o contexto e que vai interferir diretamente no processo ensino-aprendizagem. Você falou algo muito importante. Nós como adultos, precisamos aprender a nos gerenciar. A gente precisa e começa a partir desse olhar para o sentimento, esse contato consigo. O que eu estou sentindo agora? Porque se eu não tenho clareza do que eu estou sentindo agora, eu vou atribuir ao mundo uma série de culpas, talvez até a criança, né? Eu tô com raiva porque você não assiste aula. Será que é por isso que você tá com raiva? Será que é isso? Uhum. Busca dentro de si. Será que você não tá estressada? Será que você não tá com medo do que está acontecendo? Então, esse mergulho interno ele é importante para a gente, a partir do momento que vai se conhecendo, vai ajudando a criança também a elaborar. O seu filho, olha que lógica interessante. Eu tô triste. Se eu não posso abraçar a prof, então eu prefiro não falar porque eu tenho medo desse sentimento tão forte, que é a saudade, que é a tristeza, a saudade dói na gente. Uma pessoa comprou meu livro e ela veio aqui em casa buscar. Eu desci, né, de máscara no carro. Ela estava comprando o meu livro. Para mim é um ato tão bonito, sabe? De ter se interessado pelo meu livro. Entrou em contato, olha, eu queria comprar, você ainda tem, né? Eu tenho alguns poucos aqui em casa ainda. A minha vontade foi tão grande abraçar ela e agradecer por ela estar comprando, sabe? Pô, o meu livro para mim é um sonho realizado, de poder escrever um livro e ajudar também, né? O livro nunca morre. Eu não podia abraçar com ela, eu fiquei tão triste. Eu entreguei o livro e falei para ela assim, eu tô morrendo de vontade de te dar um abraço em agradecimento, mas eu sei que eu não posso. O meu corpo inteiro ficou latente. E eu sou adulta e eu tenho consciência disso. E eu tive que me gerenciar, que respirar, que voltar para mim, que me acolher. A criança não sabe fazer isso direito. Então, se ela já está vivenciando esse momento de que ela não pode, não consegue nem falar com a prof, como é que a gente pode acolher o nosso filho? É o momento de acolher ou é o momento de pressioná-los para que eles, a partir deles, mostrem que tá tudo bem? Não, não tá. Não. Mas pode ficar. A gente não tem controle do que está acontecendo aí fora. Não temos. Tem pessoas trabalhando aí fora para fazer o melhor, né? Cientistas, trabalhando em remédio, trabalhando em vacina. O que eu posso fazer dentro do meu universo, da minha esfera? A grande pergunta, e eu gosto muito de falar, eu fiz uma postagem sobre isso no meu Instagram, a gente se pergunta muito, será que eu vou dar conta? Eu vou sugerir para vocês que façam a seguinte pergunta. Será que eu vou conseguir me acolher caso alguma coisa não saia como previsto? Essa é a grande pergunta, porque vão ter coisas que vão sair do script. E vai sair. Às vezes o nosso script está muito engessado, está muito rígido, a gente vai ter que rever esse script. E vai ter coisas que não vai acontecer da maneira como a nossa expectativa gostaria. Será que eu vou conseguir me acolher? Será que eu vou conseguir acolher o meu filho quando, como a Suelen colocou, ela está estressada, não quer participar todos os dias e pediu para não participar? Ok. Ela não está bem, não é uma aula normal. Né? Às vezes cai a ficha do que a gente está vivendo, isso assusta. E talvez esse seja um dia para ensinar outras coisas. A educação emocional. A educação não se faz só com conteúdo. É aprender a aprender, aprender a conhecer, aprender a ser e aprender a conviver. A alçada do ser e conviver está em tudo quanto é lugar. Então, quem sabe eu tiro esse momento, invisto esse momento, que meu filho e minha filha não está bem, está estressada, está com medo, está irritada, para ensiná-la a se acolher.
e para eu aprender também, né? Como ela gostaria de ser acolhida. Filha, o que eu posso fazer para te ajudar agora? Eu tô vendo que você não tá bem. Como é que a gente pode passar juntas por esse momento de maneira positiva? E aí a gente vai aprendendo outras dimensões que ultrapassam essa questão conteudista, né? Eu te interrompi, desculpa, pode falar. Não, tá ótimo. Eu só quero ler uma pergunta aqui de Jeane, que ela colocou assim: meu filho fica irritado quando tem aula virtual. Ele fala que sente saudades da escola, dos colegas, é, e qual não é a e não é a mesma coisa. E essa pergunta ela tem a ver com o que você acabou de falar também, porque a gente dá muita importância ao conteúdo, né? Eu vejo muitos pais desesperados porque como o filho não consegue assistir às aulas, é como se a escola se resumisse, né? O ambiente escolar ele se resumisse ao conteúdo que ele aprende durante aquele ano. E a gente que é da área da educação, a gente sabe que não, né? A escola é muito mais do que isso. A escola ela tem um papel fundamental na socialização da criança, né? Na construção de vínculos. E mas muitas famílias elas pensam dentro desse formato conteudista, né? De que se o meu filho ele não consegue assistir a aula naquele dia, isso vai gerar angústia em mim, porque ele vai perder o conteúdo, né? Eu acho que essa é uma das coisas que mais gera angústia, esse pensamento já constituído, talvez até inconscientemente, de que a escola, eu coloco meu filho na escola para ele ser ensinado dentro de um conteúdo programático. Sim, também. Mas a escola não é só isso. A escola, ela estabelece algo muito mais amplo, né? Então, se hoje eu não tenho meu filho na escola, eu tenho ele em casa e se ele não consegue assistir às aulas, porque é difícil para eles poderem gerenciar isso, conseguir gerenciar tudo isso, mas eu posso encontrar outras ferramentas que gerem aprendizagem, né? Então, ah, Uhum. Eu sou não, professora Oi? Eu sou professora do ensino superior também. Ou seja, dou aula para adultos. E eu vejo a dificuldade, muitas vezes, que o estresse, né, dos adultos. Por que as crianças também não são permitidas a sentir? Permitamos que as crianças sintam. É como se a gente acordasse todo dia e clicasse naquela caixinha. Não sou um robô. Eu sinto, elas sentem. Eu fico pensando, Jane, como seu filho, né? Eu tô aqui na sua pergunta. Ele fica irritado quando tem aula virtual, ele fala que sente saudade da escola, dos colegas, que não é a mesma coisa. Não é. E aí me veio uma. E não é mesmo. Não é mesmo. não é. Com certeza. Tiveram estudantes do ensino superior que trancaram porque não conseguiram se adaptar. E vão retornar quando o presencial ocorrer de maneira segura. Mexeu aqui. De maneira segura. Mas, enfim, eu fiquei pensando, Jane, e eu tive vontade de perguntar para ele: filho, eu tô percebendo que você precisa de ajuda, que você tá triste, e tá tudo bem ficar triste. E tá tudo bem sentir saudade. Eu também sinto saudade. Eu também sinto saudade de abraçar as pessoas, eu também sinto saudade de ir na rua, eu também sinto saudade, enfim, né? Trabalhar, E eu queria te ajudar. Como é que eu posso te ajudar? Como você gostaria de ser ajudado? A gente faz pouco essa pergunta, né? Como o outro gostaria de ser ajudado? Talvez nesse processo de acolhimento, no momento que ele se sente compreendido, ele percebe, ele é autorizado a sentir. Talvez ele comece a olhar diferente para essas aulas e vocês juntos consigam criar uma estratégia dessa vivência. Porque o que acontece?
os sentimentos estão na alçada, se a gente for pensar em cérebro, do sistema límbico, que é a área do cérebro que comanda as emoções. Se eu tivesse na imagem, eu ia fazer uma coisinha aqui para vocês verem. Eu fiz um vídeo sobre a importância de falar a respeito das emoções, está no meu Instagram. Se vocês puderem dar uma passadinha lá, o que eu vou explicar agora, eu torno concreto nesse vídeo, que daí dá para ver a brincadeira que eu faço quando eu explico isso. Mas ele tá por emoção. Se a gente não acolher essa emoção, a gente não consegue pensar. O pensamento está em uma outra área do cérebro, está no córtex. A saudade, a tristeza, a raiva, as emoções estão no sistema límbico. Quando o sistema límbico está gritando, está dizendo, tá difícil para mim, eu tô com saudade, eu tô triste, eu tô com raiva, eu tô estressado. Se eu não for acolhido nesse sistema límbico, ou seja, nas minhas emoções primeiro, vai ser difícil conectar com a parte do cérebro que faz, às vezes, do discernimento, da reflexão, que respondem os porquês. Primeiro acolham as emoções. Quando a gente se sente acolhido nas emoções, é capaz de conectar com a área do cérebro que tem relação com esse pensamento mais concreto. Então, quando vocês mesmos não estiverem bem, pensem sobre o que vocês estão sentindo, acolham-se. Para vocês conseguirem entender o que está acontecendo com vocês, conectar com esse sentimento, para depois poder comunicar e tomar melhores decisões. A Giane, o filho dela fica irritado quando tem aula virtual. Ele fala que sente saudade. Eu já li isso aqui, gente. Desceu, tá uma loucura aqui. Opa, tá cheio de mensagem, que bonitinho. Jeane está colocando aqui, essa live está me ajudando muito a ver tudo isso com outros olhos. Que bom, Jeane. Esse foi o meu objetivo, né? A minha preocupação. Eu lembro quando eu fiz o contato com Milena, uma das coisas que me motivou, e a primeira pessoa que eu pensei foi ela, por conhecer o trabalho dela e por aprender muito com ela, mas era justamente trazer algo que não fosse tão pronto, né? Mas dar essa liberdade para a gente poder ser mais flexível, ser menos, cobrar menos, né, da gente, cobrar menos do outro, não sermos irresponsáveis, não é isso, mas é a gente ter mais condição de olhar para si, de olhar para nossa família, de olhar para os nossos filhos com um olhar mais acolhedor, sem tanta cobrança, sabe? Como se a nossa vida se reduzisse a isso, né? E como se o ensino também se reduzisse a esse ano, como se toda a trajetória dos nossos filhos fosse resumida no ano de 2020, e não é, né? 2020 é um ano de desafios, mas também um ano de muitas aprendizagens. Quanta coisa a gente tem aprendido, né, Milena? Eu, particularmente, sou alguém que não sou muito adepta a esse contexto virtual, não tenho muitas habilidades, sei manusear, mas não é algo que me atrai. E eu tenho tentado me adaptar sem cobrança, sabe? Sem trazer peso para mim, mas me desafiando, né? E me permitindo acertar, me permitindo errar também, sabe? E eu entendo que é assim que nós precisamos trilhar o nosso caminho de forma mais leve, né? Mais leve. Acho que a palavra é essa, mais empática, mais leve. E assim a gente consegue fazer a travessia, né? Eu assisti uma live, Milena, que de um psiquiatra, o nome dele é Tom, eu o conheci através da Profinte, e aí ele falou algo que me chamou muita atenção e eu guardei. Ele citou um trecho de uma música, eu acho que era de Zeca Pagodinho, que diz assim: faça como o velho marinheiro
que durante o nevoeiro leva o barco devagar, né? Eu acho que é isso que a gente precisa, dessa pegada, sabe? Não se desesperar, mas levar o barco de uma forma a perceber o movimento do vento, sabe? E guiando esse barco com muita sabedoria, sabe? Muita tranquilidade, muita leveza. E isso só é possível ser feito se a gente estiver atento a nós mesmos, né? Ao que a gente sente, aos nossos medos, às nossas emoções, aos nossos anseios. E assim, levar com leveza não quer dizer que você não vai ficar triste. Que Uhum, não vai ter vezes que você vai deitar na cama morrendo de vontade de chorar e vai chorar. Que não sim, vai ter vezes que você não vai ficar com raiva. Vai ter tudo isso, sim. E tá tudo bem. Porque e tá tudo emoções e bem. sentimentos são nossos, da natureza. E quanto mais a gente esconde, mais ele cresce, Uhum. né? Não tá. A Solange colocou algo aqui muito interessante. Ela colocou que o filho dela, o Davi, chora porque sente saudade das tias e diz que não conheceu direito os novos amigos e chora para fazer os deveres em casa. E aí eu fiquei pensando, quando o Davi toma contato com os deveres, ele toma contato com o que de verdade? Será que é o dever, o conteúdo? Ou é esse sentimento tão forte de saudade que chega a doer? E olhar para isso é olhar para esse sentimento que ele não entende direito ainda. Eu pergunto uma coisa para vocês. Quando vocês estão muito tristes ou muito irritados, é fácil se concentrar? Quando vocês estão ansiosos, estressados, é fácil se concentrar? E trabalhar bem? Levar um dia tranquilo? Não é fácil. Por que Não vai é. ser fácil para criança e para adolescente? Agora, a criança tem algo muito legal mesmo. A criança brinca e ela não tem problema com isso. O adulto cresce e fica envergonhado de brincar, né? Muitas vezes, quando vem no meu consultório, vinha, né? O meu consultório agora é virtual, mas quando eu estava com consultório físico, pessoas que a gente tinha que brincar junto, porque os adultos esqueceram como se brinca. E as crianças brincam, e esse brincar libera neurotransmissores de calma, de tranquilidade, de prazer. Então, quando o seu filho ou sua filha estiver estressado, estiver irritado, estiver saudoso, enfim, olha para ele e fala, quer brincar? Vamos brincar juntos? Não é assim, quer brincar, vai para o seu quarto sozinho, porque sozinho ele já está há muito tempo. Vamos brincar? É. E se permita brincar que vocês escolherem, sorrir, libera endorfina, né? Abraçar, fazer cosquinha, libera ocitocina. Então, muitas vezes está na nossa frente o que a gente precisa, mas o que impede da gente ver? Que barulhos no exterior estão tão grandes que a gente não consegue nem se escutar. Que barulhos traduzidos em expectativas estão tão grandes que a gente não consegue ver quem está na nossa frente e empatizar com a gente e com o outro. Não estamos passando por um período fácil, nenhum de nós. O que é possível fazer frente a esse contexto? Porque a gente está vivendo um contexto que pede da gente mudança, sim. E aí eu volto lá naquela primeira pergunta, lá no início. Como é que a gente lida com a mudança? O que a mudança representa para mim? Se é algo amedrontador, eu vou estar em desespero agora. Eu não vou querer que mude de jeito nenhum, eu vou entrar em negação. E tem muita gente em negação por aí. Só que o fato de estar em negação não significa que o problema foi embora. Será que não é melhor buscar rede de apoio? Será que não é melhor unirmos e pensarmos o que a gente pode fazer no aqui e agora com a situação que nos apresenta? Você ia falar, respirou. Pode falar.
Eu ia ler a pergunta da Adriana, o comentário dela, ela colocou aqui. Eu fiquei até angustiada em ler esse comentário. Então, eu vou passar a bola para você, viu, Milena? Que você que é a doutora aqui. Eu sinto angústia na hora da aula. Tomo até calmante para acalmar ele. Como, como lidar com isso, né? Com essa angústia tão latente. Eu não vou dar receita de bolo, que eu acho Sim, sim. complicado. O que eu estou falando aqui são caminhos, né, para vocês Aham. poderem observar. E eu vou nesse sentido, Adriana. O que que é angústia? O que que te angustia de fato? Angústia, a imagem que me vem na angústia é meio que em cima de um muro, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Eu estou parada num local que ou eu pulo para lá ou eu pulo para cá, o que que eu faço? Então, a angústia ela é física também, né? Ela chega a dar um aperto na garganta, borboleta no estômago. O que que dá angústia de verdade? Olha para essa angústia e tenta ouvir o que que ela está querendo te dizer. Por que que você precisa tomar calmante na hora de acompanhar ele? O que que você gostaria de fazer de verdade e que talvez acredite que não é possível? Entra em contato com esse sentido. Porque o que que acontece se eu falar assim, ó, faz isso? Eu vou impedir que você se escute. E eu trabalho no sentido da escuta de si. O que que essa angústia quer te dizer? Conversa com ela. O que que significa esse momento da hora da aula para você? O que que você sente? E o que que você acha que ele sente ou sabe que ele sente? Escreve, talvez, sobre ela. Coloca no papel, se você gosta de escrever, o que você está sentindo de verdade, tudo que você tem vontade de tirar do teu sistema interno e talvez acredite que não possa falar ou que não tenha alguém para falar. É interessante buscar ajuda nesse sentido também. Se você perceber que você precisa de uma ajuda mais especializada para é ajuda mesmo, né? Como um apoio para passar por esse momento, mas você precisa tomar contato. Todos nós precisamos tomar contato, né? O que que esse sentimento está querendo que eu veja? Que é o que geralmente a gente não é estimulado desde pequenininho, né? Geralmente criança tá triste, chora, para de chorar, se entupa, engole esse choro, vai pro quarto, sobe sozinho, não quero te escutar. E aí a gente aprende a não vou olhar pro sentimento. A reprimi-los, né? A reprimir. E aí, quando eles chegam, meu Deus, a gente não sabe o que fazer. Porque E, eles também. e, Pode falar. e por não saber o que fazer, a gente acaba sendo direcionado por esses sentimentos de forma não consciente. E aí a gente não tem a condição de pensar na nossa ação, né? A gente age mais por impulso do que com a razão, né? De forma consciente, se posicionando de forma consciente diante da situação. E isso é perigoso, né? A Isso é Fátima. perigoso. Tudo bom, Fátima? Eu gosto muito de ti, que bom que você está aqui. Fátima colocou assim: deixei meus filhos bem à vontade com relação Em às aulas, relação às sem aulas. culpa. Os adultos estão sofrendo com essa nova realidade. Por que que as crianças precisam dar conta disso? Então, a questão é Eu também, Fátima. pode, como é que a gente pode ajudar as crianças a se acolherem? E talvez quando elas percebem que elas têm um apoio, que elas podem falar sobre o que tem um livro muito legal, tá? Que eu indico para vocês, é O Cérebro da Criança, o nome do livro, e pode ajudar muito nisso, né? Entender como funciona a criança, porque ela é diferente da gente, mas todos nós sentimos. Então, como é que a gente pode ajudar a criança a se acolher ao mesmo tempo que a gente se acolhe? Né? Esse livro ajuda. Então, muitas vezes a criança, quando ela percebe que ela está sendo compreendida, que ela tranquiliza, ela mesma faz esse movimento de
agora eu vou entrar na aula online, agora eu quero ver meus colegas, quero. Que é tão angustiante, às vezes, você olhar para uma tela e não poder abraçar. O seu filho, nossa, o seu filho foi fantástico na fala dele. Às vezes é tão doloroso olhar e não poder abraçar. Então, assim, que estratégias a gente pode fazer? Vamos desenhar aqui os amigos, então? E quando a gente vê o amigo na tela, a gente dá um abraço? Vamos pegar a almofada e dar nome para as almofadas como se fossem os colegas. E aí, quando um colega aparecer, a gente dá um abraço na almofada. Parece que é o colega. Como é que a escola pode ajudar também nesse processo de talvez compartilhar a foto dos amiguinhos e tornar concreto? A criança precisa muito desse toque. Como a gente pode, junto com elas, ajudar a passar por esse processo? E elas têm boas ideias. A gente precisa escutar mais as crianças, elas têm boas ideias. Só que a gente acha, nessa nossa lógica hierárquica e de dominação, que a gente tem que dar todas as respostas e as crianças têm que ouvir. E perdemos uma grande oportunidade de olhar para a criança e falar como é que a gente pode resolver isso juntos. E olha, surpreendente as ideias que elas dão. Que elas trazem. Nossa, eu lembro certa vez, que quando eu estava na educação infantil, que eu cheguei bem triste, eu fiz até um vídeo sobre isso, tá no Insta. Eu cheguei bem triste, bem triste. E aí, eles viram que eu estava triste. Ponto 1, por que eu tenho que fingir que eu não estou sentindo nada? Por que eu tenho que enganar as crianças? Eu falei, sim, eu estou triste. E aí a gente conversou sobre isso, eles perguntaram por quê. Eu disse, porque aconteceu umas coisas não muito legais e eu tô um pouquinho triste hoje. E tá tudo bem, porque eu tenho que esconder? Elas vêm, se eu escondo o meu sentimento, elas vão acreditar que também não podem expor os delas. Que sentir é ruim. Então, elas não vão nem expor muito, né? Porque elas não percebem um solo apropriado para isso, então eu também vou esconder o meu. É possível. E aí, chegou lá pelas tantas que um dos meus aluninhos olhou assim, e como é que a gente pode te ajudar? 3 anos. Por que ele fez essa pergunta? Eu morava em Florianópolis, né? E lá em Florianópolis não se fala tia, né? Fala professora ou o nome. E aí ele falou assim, como é que a gente pode te ajudar? 3 anos de idade. Por que eles fizeram isso? Porque era assim que eu fazia com eles. Eu perguntava para eles, como é que eu posso te ajudar? E eles vinham com ideias. Olha, gente, quase 100% das vezes era, me dá um abraço. E aí eu dava um abraço. E aí o que eu fiz? Eu quero um abraço. E eu ajoelhei, né? Porque mais alta que eles, 3 aninhos de idade. E veio todo mundo em cima de mim, me deu um abraço, fez cosquinha. E nossa senhora, como foi um dia gostoso daquele. Minha tarde, eu trabalhava de tarde. Minha tarde passou que foi uma maravilha. Então, eu dei a oportunidade para eles me acolherem. Porque eles aprenderam a acolher através da minha postura. Então, quando a gente acha que só aprende na escola, não. Por isso que aí eu trago quais são as oportunidades que a gente tem nesse momento para conhecer, para ensinar, para educar emocionalmente os nossos filhos. Que oportunidades a gente tem de transformar esse momento para aprender algo com eles, porque controle do que está aí fora a gente não vai ter. Ô Milena. Estou olhando aqui. A gente só falta 4 minutos para encerrar. Rápido, né? Mas enquanto você estava falando, trazendo esse relato assim, emocionante, uma coisa que me veio à mente foi que a forma como você trabalhava esse acolhimento fez com que seus alunos aprendessem e retribuíssem isso. Mas veja só que coisa interessante, que às vezes, até nós adultos somos assim. Quando a gente vê alguém triste, a gente quer logo dar uma receita de bolo, né? Para amenizar essa tristeza. E a gente não precisa, para a gente acolher, para a gente ser uma mão
estendida para alguém, a gente não precisa abrir a listinha do que a pessoa deve fazer, ensinar algo, mas simplesmente ouvir, né? Simplesmente me dar um abraço, né? E que relato emocionante você traz, principalmente por as crianças terem entendido isso, que acolher não é você dar uma receita. Por que é que você tá triste, né? Olha, faz assim, faz assado, faz desse jeito. E não. Eu vou aproveitar a palavra porquê. O porquê está na alçada do córtex pré-frontal. Desculpa entrar aqui a questão do cérebro, mas é importante entender isso. Sim. O porquê a gente desenvolve o nosso cérebro durante um longo tempo, né? Desde a gente, já no útero tá desenvolvendo. E o córtex pré-frontal, responsável por essa parte do controle dos impulsos, discernimento, reflexão mais elaborada, ela vai desenvolver para depois da adolescência. É um processo. Se eu pergunto para uma criança muito pequena que está com o sistema límbico a toda, quer dizer, que está com a emoção à flor da pele, para ela parar e pensar no porquê, ela pode saber não me responder e ela vai ficar mais angustiada ainda porque ela não tem uma resposta, ela não sabe direito. Não sabe. Então, assim, por quê? Aí eu pergunto para os adultos que aqui estão, que vocês eu sei que podem, por que a gente se preocupa tanto com o porquê primeiro? Acolhe o sentimento. E as crianças são excelentes aprendizes. Excelentes aprendizes. Por isso que os meus alunos de 3 anos de idade logo se ligaram, porque as crianças aprendem pela imitação. Então, vendo o meu jeito de acolher e também percebendo que era um jeito bom, eles faziam a mesma coisa comigo. Quando eles me viam tristes por algum motivo, pronto. E a aula, às vezes eu olhava para eles assim, pessoal, 3 anos de idade, eu tenho 2 caminhos aqui, ou a gente termina a aula com história, ou a gente termina a aula com música dançando. O que vocês querem? Porque o normal era terminar com história. Tá? Era a roda final, era a história. Mas eu percebia que eles estavam numa agitação diferente. Aí eles falavam, a gente quer dançar. Eu botava uma música e a gente finalizava dançando. O script é fluido e eles nos dão muita Milena, a gente só tem 15 segundos, gente. Ô, Milena, então, um beijo. A irem no meu Instagram, que eu vou